Olá pessoal, eu sou a professora Suzane Rechene, juntamente com o professor Danilo Henrique, estamos aqui para mais uma videoaula com vocês do nosso curso de Ferramentas para a Inovação. Só lembrando que a gente elaborou uma apostila detalhada sobre o nosso conteúdo de hoje, que está postado lá na plataforma, então vocês podem acompanhar essa videoaula juntamente com esse material que a gente deixou lá para vocês, ok? Bom, nosso conteúdo de hoje a gente dividiu em 3 tópicos: ambiente, ferramentas para a inovação e características pessoais para a inovação. A gente já sabe que a inovação ela tem exercido um papel fundamental para o desenvolvimento de muitas organizações, de muitos países. As organizações, os países que têm investido realmente em educação, ciência e tecnologia, eles têm obtido resultados muito positivos, a gente consegue identificar esses resultados aí facilmente. Então, o ambiente, ele geralmente é o propulsor dessa inovação. Geralmente, o ambiente externo estimula o ambiente interno a desenvolver inovação, como é o caso dessa pandemia. Então, é alguma coisa que do nosso ambiente externo, fora do nosso controle, fora das nossas organizações, que surgiu e está movimentando todos em torno da inovação. Então, nessa pandemia, a gente está inovando nossa forma de se relacionar com as pessoas, a gente está tendo que inovar na forma de se comunicar, até mesmo na nossa forma de obter renda. Então, isso tudo é influenciado pelo ambiente. Então, realmente, o ambiente vai ser o propulsor da inovação. Nós dividimos esse tópico em dois momentos: a questão do ambiente engajado e a questão da incorporação da cultura da inovação nas organizações, tá bom? Então, sobre o ambiente engajado, é importante que as organizações ela tenham um ambiente favorável ao desenvolvimento desse potencial para inovação, potencial das pessoas para inovação. Então, as pessoas elas têm que se sentir à vontade para inovar, elas não podem ter medo de inovar. Então, tem que ser um ambiente que seja favorável para que as pessoas possam expor suas ideias, tem que ter uma comunicação muito eficiente, as pessoas elas têm que ter a empatia enraizada naquela organização, para que ela jamais pense que vai ser ridicularizada, para que ela não tenha medo de errar. Então, é importante que esse ambiente seja um ambiente confortável para que as pessoas se sintam à vontade para expor suas ideias sobre a inovação, sobre o que elas têm para falar sobre novos produtos, sobre novos serviços, sobre novos processos. A questão da incorporação da inovação na cultura organizacional é outro ponto. Então, a cultura organizacional ela é composta por valores e crenças daquela organização. Então, se esses valores eles são valores voltados para a promoção da inovação, já é um ponto bem positivo aí para a organização. E aí a organização nesse momento ela tem que focar para essas habilidades e atitudes das pessoas que trabalham nessa organização, se voltar para essas equipes e estimular essas habilidades, essas atitudes em torno desses valores para a inovação, certo? Então, esse aí é um ponto interessante para que a gente atente para os ambientes. Então, o ambiente tem que ser realmente esse ambiente que valorize a inovação, a criatividade, a capacidade das pessoas de exporem suas ideias. Um exemplo que nós temos aqui na nossa instituição são os agentes de inovação, que são pessoas, são atores que buscam estimular essa inovação por meio de várias ações na nossa instituição. Depois a gente vai falar agora, sobre as ferramentas para a inovação. Então, nós trouxemos aqui algumas dicas, nós temos muitas ferramentas, tá, gente? Não se limitem às ferramentas apresentadas aqui, porque nós temos várias outras ferramentas que vocês podem usar para desenvolver inovação na organização de vocês, no ambiente de vocês, tá? Nós vamos começar falando do networking. Networking é a nossa rede de relacionamentos.
Quanto maior nossa rede de relacionamentos e mais diversa for, maior são nossas chances de trocar experiências, de trocar conhecimentos e de aprender. Então, por isso, o nosso networking ele tem um papel fundamental na nossa capacidade de inovação, nas nossas habilidades aí para inovar, né? E aí nós temos a questão da participação em feiras e eventos do segmento, que vai nos fornecer aí informações, vai nos dar conhecimentos sobre as tendências do nosso segmento. Então é muito importante que vocês participem desses eventos, feiras, exposições, conferências em geral, porque realmente a gente vai estar conhecendo para onde, né? Estão indo as tendências e aí nós temos várias ideias, a gente vê um produto, um processo novo e vai tendo outras ideias sobre aquilo e é muito importante. E aí a gente tem também o benchmarking, tá? O benchmarking me perdoem a pronúncia aqui, tá, gente? Mas é um método de comparação de produtos e processos onde você analisa um produto, um processo, um serviço e parte daquele ponto ali para inovar, para desenvolver novos produtos, novos processos, tá? E novos serviços. Nós temos também outra técnica que é o brainstorming, tá? Que é a tempestade de ideias. O próprio nome está dizendo. A gente vai promover aí uma chuva, uma tempestade, um toró de ideias em torno da resolução de um problema. Então a gente parte de um problema buscando uma solução a partir de várias ideias, onde as pessoas cada um vai dar uma ideia e o importante aqui é o quê? Também valorizar todas as ideias que são dadas, analisar, porque nesse momento elas podem até não serem válidas, mas se você registrar todas as ideias, em determinados momentos você pode aproveitar até mesmo parte de algumas ideias. Então é importante no brainstorm que você tenha um sistema de registro das ideias e que realmente todas as ideias possam ser expostas durante a metodologia, tá? Nós temos um exemplo completo lá no nosso material. Temos também as comunidades de prática. As comunidades de prática são grupos de pessoas que vão se unir em torno de um mesmo interesse. Essas pessoas vão trabalhar juntas, discutir juntas, para tentar encontrar uma solução para um determinado problema da comunidade. Isso também é muito interessante para a gente desenvolver essas nossas habilidades para inovação. Temos o Design Thinking, não é, gente? Então vamos lá com o Design Thinking, que é um conjunto de métodos e processos para abordar problemas relacionados à aquisição de informação, análise de conhecimento e propostas de solução, colocando as pessoas no centro do desenvolvimento. Então é uma técnica aí que vai criar um desenho, uma lógica para encontrar uma solução para um determinado problema, que também é baseado na colaboração das pessoas. Então é muito importante. Uma coisa que eu gostaria até de destacar aqui nesse momento é que a maioria das ferramentas para a inovação ela é muito focada na colaboração, gente. Então, se não há colaboração, provavelmente dificulta esse processo de inovação. Por quê? Porque a diversidade é que traz aí a riqueza, não é? A diversidade que vai trazer várias ideias e várias possibilidades para a resolução de um determinado problema, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Os sistemas de cocriação, eles são sistemas também participativos para a resolução de um determinado problema. Então, é uma metodologia também onde várias pessoas vão co-criar, ou seja, vão criar juntas uma solução, certo? Para um determinado problema. Então, é uma outra técnica bem interessante. E nós temos o World Café.
O World Café, ele é uma dinâmica geralmente usada com grupos maiores de pessoas e trata-se de um processo de diálogos em grupos, nos quais os participantes eles vão se dividir em diversas mesas e aí eles vão dialogar, vão trocar as ideias, vão conversar. O processo ele é organizado de uma forma com que as pessoas circulem entre diversos grupos e conversas. Elas vão estar se conectando, compartilhando as suas ideias e ao final do processo é feito essa colheita dessas percepções e aí é criado esse diálogo colaborativo para encontrar uma determinada solução. Então, nós temos aí o World Café. Outra ferramenta importante para a inovação são os núcleos de inovação tecnológica. Nós temos aí, os núcleos foram instituídos pela Lei 13.243 de 2016, que a gente já falou também lá no início das nossas aulas. E elas são estruturas instituídas justamente por essas instituições científicas, tecnológicas de inovação, as ICTs, para que elas possam gerir a política institucional de inovação. Tá? Então, ela é esse elemento aí que vai gerir a questão da inovação nessas ICTs, certo? Bom, nós temos também os hubs. Os hubs, eles podem ter várias denominações e ele é esse espaço voltado para a inovação. Geralmente, ele é criado para compartilhar conhecimentos e propor novas ideias, novas formas de trabalhar e fazer negócios. Ele vai oferecer todos os recursos necessários para o desenvolvimento de novas ideias e projetos. Então, nesses hubs, geralmente eles têm editais, e aí eles têm espaços onde as pessoas podem discutir, onde elas vão encontrar muitas vezes ferramentas, equipamentos para desenvolver projetos e desenvolver ideias. Nós temos alguns exemplos como o Hub de Inovação do Banco do Nordeste, que tem um trabalho muito interessante em Fortaleza, por exemplo, e nós temos vários. Quem tiver interesse pode depois dar uma pesquisada lá, é bem interessante esses hubs. E nós temos também os Fab Labs. Os Fab Labs, que são laboratórios, que é um lugar justamente para criar, para inventar. Eles geralmente fornecem materiais, fornecem tecnologias avançadas que vocês só encontrariam em grandes indústrias. Então, nós temos esses Fab Labs, que é uma espécie de fábricas e laboratórios com vários equipamentos que você não teria como encontrar ou como ter acesso fácil. E esses Fab Labs, eles geralmente tem muitos que fazem parte de instituições, de instituições de ensino, as universidades, aí, os institutos federais, algumas ONGs também têm os Fab Labs, e eles vão fornecer todo esse material para que você possa justamente desenvolver suas habilidades e desenvolver inovação, tá? Um exemplo é o Fab Lab Livre em São Paulo, também vocês podem pesquisar melhor. Outra ferramenta que a gente tem são os desafios e concursos, que a gente sabe que vão estimular e muito para que as pessoas se empenhem em encontrar uma solução para um determinado problema. Temos os parques tecnológicos, tá? Aqui a gente tem uma foto do nosso parque tecnológico, lá o PCT Guamá, da UFPA, que é aqui no Pará, que é o primeiro parque tecnológico a entrar em operação na Amazônia. E esses parques, eles são espaços que oferecem oportunidades para as empresas transformarem suas pesquisas em produtos. Por exemplo, aqui eu tenho conhecimento de uma empresa que está localizada, ela está incubada, na verdade, nesse parque tecnológico, que é a Farofa Fá. Ela desenvolveu vários tipos de farofa e está fazendo o maior sucesso, são farofas gourmet, por exemplo, a farofa com jambu, então incorporou os nossos elementos regionais e ela tem tido um destaque grande aí no mercado. Então esse é um dos papéis aí do Parque Tecnológico, que só foi possível que ela se desenvolvesse com auxílio, né, de todos os equipamentos, assessoria,
do nosso Parque Tecnológico do Guamá. E aqui nós temos algumas características pessoais para a inovação, que é a proatividade, ser questionador, nunca desistir no primeiro erro ou fracasso, ter humildade e reconhecer que não se sabe tudo e saber compartilhar conhecimento. Então, gente, aqui tá um pouquinho do que a gente gostaria que vocês iniciassem aí o movimento de vocês para desenvolver essa capacidade de inovar na instituição, nos negócios de vocês, na vida de vocês. A gente espera vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos.